Salve rapaziada, tudo bem? Aqui quem fala é o Davi. Estou organizando aqui o Hackathon juntamente com o Judiciário Exponencial, o TRF5. Eu falo da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e o Cascudo Jurislab. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os dados e sobre o desafio, tá? Então vamos primeiro. Desafios são dois desafios. A gente tem o primeiro desafio que é o uso de inteligência artificial e mineração de dados para melhoria no processo judicial eletrônico, certo? O segundo desafio é o uso de mineração de dados e inteligência artificial para melhoria da prestação jurisdicional ou melhoria para o cidadão, né, que busca a justiça como meio de serviço, tá certo? Então são dois desafios, cada desafio será premiado conforme o edital, e aí fiquem ligados, vocês podem escolher um dos dois, tá? Para esses dois desafios, nós lançamos um conjunto de dados que tem três, na verdade, três conjuntos de dados separados, tá? O primeiro deles é um conjunto de dados em CSV e os dados são dados processuais, tá certo? Então a gente tem uma grande massa de dados processuais. E como nós separamos isso? O arquivo CSV ele está separado por ano, 2017.1, 2017.2, 2018, 2019 e 2020. Por que a gente separou? Porque a carga era muito grande, tá? Mas em cada um desses arquivos você vai ter lá uma série de linhas que representam cada movimentação de um processo que ele iniciou-se, por exemplo, em 2017.1 e ele pode ter encerrado em qualquer período, mas a gente priorizou os processos que fecharam o ciclo, ou seja, eles iniciaram naquele período e encerraram em algum período até 2020, ok? Então esse é o primeiro insight que você precisa ter. Todos os processos que estão lá, na verdade, ele tem um ciclo fechado. Ele iniciou e fechou, certo? As informações estão separadas em 28 colunas. Então tem coluna lá sobre data de movimentação, tem coluna lá que diz respeito à classe processual, ao número do processo. Inclusive a gente lançou um dicionário dos dados que também vai estar com vocês aí e é onde vocês vão acessar isso por meio da nuvem da justiça, tá? Tem lá o link e a senha para vocês acessarem. Então tem magistrado, tem o valor da causa, tem a data de distribuição, o órgão julgador, enfim. São diversos os dados que estão lá. Belezinha? Então, dessa forma, você pode trabalhar, inclusive, explodindo aí, pensando em situações das quais, por exemplo, existem dados lá que estão em HTML que falam da decisão do juiz, por exemplo, ou do acórdão, ou de algum documento de decisão do próprio juiz. Você pode usar somente essa coluna para fazer uma aprendizagem de máquina. Você pode minerar dados para descobrir linhas de tendência, enfim. Aí a imaginação é a sua força aí, tá certo? Então, esse é o primeiro conjunto de dados e é o mais massivo, é o maior que tem e ele vai servir muito para esse primeiro desafio. O segundo desafio, o segundo conjunto de dados são os dados da Carta de Serviço ao Cidadão, certo? Então a gente tem ali um cardápio do que a Justiça oferece, quais serviços a Justiça oferece. Esse segundo conjunto está em formato API, então você pode ir lá no Swagger, pega a documentação, dá um get lá e você vai ter as informações. Né? Também está no dicionário de dados cada uma das possibilidades que você consegue fazer um get. E por fim, a gente fez um recorte de 2017 a 2019 do Fale Conosco. E o Fale Conosco nada mais é, as pessoas entram em contato com a Justiça por e-mail, a gente registra isso e responde isso, certo? Então, esse tempo de resposta também está lá. A descrição, né, do que a pessoa manda e do que ela recebe como resposta também está lá, ok? Então isso vai servir também para você sentir um pouquinho de como é que o cidadão entra em contato com a justiça, tá bom? Então são três conjuntos de dados, dois desafios. Os três conjuntos de dados são dados processuais, esse em CSV, uma API da Carta de Serviços e uma API do Fale Conosco, tá certo? Eu desejo o maior sucesso do mundo para vocês, que essa jornada seja incrível e que saiam produtos realmente de grande valor
para o judiciário e para a cidadania, tá bom? Um abraço a todos, valeu!